Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Ao meditar sobre este contexto, onde o escritor relata sobre o Redentor de Israel, o Senhor me levou a refletir sobre o medo. E nisso me fez pensar sobre algumas atitudes que tivemos e temos por causa dele. Observe que se uma pessoa tem medo de alguma coisa, possa ser, para nós, insignificante ou até mesmo pequena, não podemos julgar pelo nosso ponto de vista, pois ela pode estar precisando de ajuda. Vamos a alguns exemplos claros que o medo pode paralisar uma pessoa. Primeiramente, analisando o medo como algo que quer agradar. Quando queremos agradar alguém ou mostrar o quanto nos importamos, mas a essa pessoa não damos tanta prioridade, nós mentimos. Sim, uma das maneiras que o ser humano usa para fazer a política da boa vizinhança e não retratar a verdade do que aconteceu é essa. Mas, se sabemos que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, por que ainda continua essa prática de achar que não haverá colheita para essa semeadura? Na verdade, a continuidade da mentira gera a iniquidade, pois é um pecado consciente onde não há mais arrependimento. Por isso que o povo de Israel se achava tão capaz que, em vez de se afastar daquilo que fazia mal, procurava mentir para ficar bem com os outros. Não existe acordo na mentira. Não existe transparência ou muito menos verdade, pois é muito claro o que a palavra diz a respeito disso, como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, percebemos que havia uma instrução clara na época de se manter no Senhor, o nosso Deus, e neste texto de João, em se manter em Jesus. O medo de mostrar quem realmente é tem sido uma das maiores prisões de muitos, pois, quando fingimos quem somos, acabamos contando uma mentira em cima da outra, construindo resistências e fortalezas em nossa mente e vivendo diante de ilusões. Quantos estão presos nisso e não conseguem falar o que sentem, quem são e o porquê fazem determinadas coisas? Só por causa do orgulho, porque não querem mostrar sua fragilidade, sua fraqueza e seus temores. Mas, se não fizerem isso, chegará um tempo onde serão envolvidos pela própria circunstância e acabarão sendo levados pelas situações. E quando chegam a esse ponto, se tornam cegos, pois não conseguem ver o óbvio que está acontecendo em sua frente. Não têm discernimento para saber o que é real daquilo que é ilusório. Até confundem as coisas espirituais das naturais. Ficam tão envolvidos naquilo que não podem expor que acabam sendo negligentes às coisas simples da vida e às coisas de Deus. Observamos que não só esse tipo de medo que é exposto, mas quantos outros medos, mas no âmbito material e espiritual. Alguns daqueles visíveis, como medo de barata, rato, cobra, escuro, andar ou ficar sozinho, andar de bicicleta, dirigir algum veículo e muitos outros. Mas o que temos que pensar é que no Senhor, todos esses medos podem ser tratados, curados e sarados. Não do modo que achamos ou queremos, mas através do reconhecimento desses medos diante do Senhor. E quando deixamos essa verdade fazer parte da nossa vida para confrontá-los, conseguimos desfrutar de uma vida transparente
e de grandes transformações, porque o medo paralisa todos que ficam à mercê dele. Não foi isso que aconteceu quando os filisteus afrontaram Israel e o rei Saul e todos ficaram com medo? E aí que o Senhor nos mostra onde está nossa fé e onde está o nosso coração. Diante de inúmeras batalhas, Saul saiu vencedor, sim, e o exército de Israel também. Mas por que temeram Golias? Porque o seu medo era maior que a sua confiança no Senhor. Mas não eram todos tementes a Deus? Não era o exército que cria no Senhor? Sim, por isso que foi mencionado anteriormente. Não adianta crer com a boca, se no seu interior e na sua mente o medo são maiores. Entenda, não estamos falando daqueles medos que são necessários para os limites de nossas ações e a nossa conscientização de nossos procedimentos, mas aqueles medos que paralisam nossa alma, pensamentos e atitudes. Assim como todo o exército de Saul e o próprio rei criam de boca, mas pediam alguém para os livrar. Foi aí que entrou em cena Davi, um jovem, não guerreiro preparado para aquele tipo de luta ou batalha, mas com experiências em batalhas maiores e não compreendidas por nenhum deles. Ainda que Davi não tivesse naquele tipo de campo de batalha, ele foi forjado de outra maneira, pois tinha que tirar suas ovelhas da boca de leões e ursos, e fora outras circunstâncias. Assim somos nós. Não estamos em um campo de batalha como de uma guerra entre exércitos físicos, mas estamos diante de uma batalha com exércitos espirituais, onde temos que ter a compreensão que algo que não pode nos paralisar é o medo, pois ele virá, mas aquilo que fazemos com ele é o que definirá nossa vitória e a nossa conquista. Assim como Davi, fomos forjados no campo de batalha da vida, onde passamos obstáculos, pulamos pedras, subimos em árvores, enfrentamos e matamos leões e ursos, vencemos as dificuldades e nos mantemos em pé. Ou melhor, nos mantivemos em pé. Mas não porque fizemos sozinho, mas entendemos que essa força vem do Senhor, pois Ele é a rocha da nossa vitória. Portanto, não permita que a mentira te leve a fugir da presença, e não faça para agradar ninguém, e muito menos se esconder para não mostrar quem realmente é, por medo do que vão falar. Quando compreendemos quem somos e em quem podemos confiar, todo este medo é lançado fora, pois a palavra é clara, conforme descrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Só fazemos isso porque não enxergamos e vivemos o amor do Senhor em nossas vidas. Ou ficamos baseando esse amor nas experiências de vida e de relacionamentos com pessoas, familiares e amigos. Enquanto não compreendermos que somos dele, como nos entregamos a esse amor, enquanto não deixamos esse amor nos mover, como poderemos seguir o caminho? Enquanto não compreendermos o amor dele, como podemos nos entregar a esse amor? O Senhor nos chama hoje para uma autoanálise de nossa vida com ele, pois não adianta falar se as atitudes não querem essa transformação que gera cura, libertação, liberdade e pureza. Permita o Senhor tratar cada medo que você está enfrentando hoje, mas com um porém. Confie inteiramente nele, todos os seus medos, e entregue tudo, sem restrições, limitações ou condições, pois ele quer te revelar este perfeito amor e ilimitar o seu poder sobre a tua vida. Receba, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua unção.
Obrigado, Pai, pelo modo que o Senhor tem falado conosco, o modo que o Senhor tem feito. Muitas vezes não compreendemos os seus caminhos, mas temos uma certeza, Pai, que todos estes caminhos nos levam, Pai, à sua verdade, nos levam à sua paz, nos levam ao crescimento, nos levam a praticar a sua palavra, e por isso somos gratos. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Nós consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos tudo diante da sua presença e te clamamos que venha, Senhor, o seu reino sobre nós. Que esta presença seja maravilhosa, Senhor, em todos os lugares que tivemos, mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Abra os nossos olhos espirituais em todos os lugares que tivermos. Ainda, Pai, que a nossa língua esteja, Senhor, querendo falar mais do que o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, faça com que ela se cale, para que a sua voz seja mais audível do que as nossas emoções naquele momento, para nós podermos ter a compreensão dela e viver aquilo que o Senhor tem nos mostrado e aquilo que o Senhor quer aperfeiçoar em nós. Que possamos falar menos, que possamos julgar menos, mas que possamos ouvir mais, para sermos mais prudentes e sábios diante de todas as decisões que nós temos que tomar. Muito obrigado, Pai, pela sua presença e pelo seu amor. Senhor, livra-nos de todo este medo, porque o medo muitas vezes de fazer, de errar, de mostrar coisas contrárias, eles nos paralisam. Mas nós temos uma certeza, quando este amor, ele pega, Senhor, ele entra e rasga, Senhor querido, todo este medo. Nós temos uma certeza que a sua verdade é revelada e nada mais pode ficar da maneira que está, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. E somos gratos a Ti, Pai, por mais este dia. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos palavras, pensamentos, sentidos e até mesmo tudo aquilo que nós vamos ouvir, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.